Se você é flamenguista de verdade, preste muita atenção no que acaba de acontecer, porque a notícia que foi anunciada recentemente nos bastidores do Flamengo está deixando a torcida completamente dividida, agitando os corredores da Gávea e levantando uma pergunta que pode mudar completamente o rumo do elenco rubro-negro nesta temporada. Antes de qualquer coisa, já se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque as próximas horas podem trazer novos desdobramentos e você não vai querer ficar por fora de absolutamente nada. O que está acontecendo envolve um nome que muitos já consideravam distante, quase esquecido, mas que agora retorna ao centro das atenções em meio a uma reviravolta inesperada. Durante meses, parecia que esse capítulo estava encerrado. A impressão era de que o destino já estava traçado, de que a história seguiria longe do ninho do urubu, em solo europeu, abrindo espaço para uma nova fase na carreira de um jovem talento que um dia foi tratado como uma das maiores promessas recentes do Flamengo. Só que o futebol, como sempre, adora surpreender. E quando ninguém mais esperava, uma decisão tomada fora do Brasil recolocou esse nome no radar da torcida rubro-negra de forma explosiva. A notícia caiu como uma bomba: Lohan está voltando ao Flamengo. Sim, o meia que estava emprestado ao Pisa da Itália, retorna ao clube carioca depois que a equipe italiana decidiu não exercer a opção de compra prevista em contrato. E essa decisão, aparentemente simples, esconde muito mais do que parece. Nos bastidores, há quem diga que esse retorno pode desencadear mudanças importantes no planejamento do Flamengo, tanto dentro quanto fora de campo. Quando Lohan foi emprestado ao Pisa, havia uma expectativa enorme. Muitos acreditavam que aquela seria a grande oportunidade para o jovem meia deslanchar no futebol europeu, ganhar rodagem internacional, amadurecer e talvez até consolidar uma transferência definitiva. O contrato previa uma obrigação de compra no valor de 4 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador, desde que duas metas fossem atingidas: participação em pelo menos metade dos jogos da temporada e permanência do Pisa na Série A italiana. Mas nada saiu como planejado. Lohan disputou apenas 9 partidas durante o período em que esteve no futebol italiano, muito abaixo do esperado. O desempenho discreto, somado à falta de sequência, acabou esfriando completamente o entusiasmo do clube europeu. O Pisa avaliou internamente a situação e decidiu que não faria um investimento para mantê-lo em definitivo. A comunicação já foi feita e agora o jogador retorna ao Flamengo, onde tem contrato até dezembro de 2029. Só que o verdadeiro suspense começa agora. O retorno de Lohan ao Flamengo não significa simplesmente reintegração automática ao elenco principal. Muito pelo contrário. A comissão técnica vai reavaliar completamente o atleta. E é justamente nesse ponto que nasce o grande mistério que está deixando a torcida inquieta. Qual será o destino de Lohan no Flamengo? Nos corredores do clube, especula-se que o retorno do meia pode representar uma oportunidade inesperada de recuperação. Há integrantes da diretoria que acreditam que o jogador ainda possui um potencial gigantesco e que, sob o ambiente certo, pode finalmente explodir no elenco profissional. Outros, porém, enxergam o cenário com mais cautela e avaliam um novo empréstimo, talvez para outro clube brasileiro, onde ele possa ganhar minutos e recuperar confiança. Mas existe uma terceira hipótese, e essa é a que mais está incendiando os debates entre torcedores. Algumas fontes próximas ao departamento de futebol indicam que o Flamengo pode usar o retorno de Lohan como peça estratégica em negociações futuras. Isso mesmo. O jogador pode virar moeda de troca em uma operação de mercado já em andamento, envolvendo reforços que estão sendo analisados para a próxima janela. Embora nomes ainda estejam sendo mantidos em sigilo, a possibilidade de Lohan entrar em uma negociação maior já movimenta conversas intensas internamente. E isso muda tudo. Porque se antes o retorno parecia apenas um detalhe burocrático, agora ele passa a ser encarado como uma peça de xadrez no tabuleiro rubro-negro. Dependendo da decisão tomada nos próximos dias, o Flamengo pode transformar um empréstimo frustrado em uma jogada estratégica capaz de impactar diretamente o elenco principal. A torcida, claro, está dividida. De um lado, há quem veja em Lohan uma joia ainda bruta, um talento que precisa apenas de confiança e sequência para mostrar o futebol que encantou as categorias de base. Muitos torcedores lembram do brilho do meia nos tempos de base e acreditam que o Flamengo precisa ter paciência com jovens promessas, especialmente em um futebol tão imediatista. Do outro lado, há os que consideram que o ciclo já deveria ter seguido outro caminho. Para esse grupo, o retorno após uma passagem apagada pela Europa é sinal de alerta. E o Flamengo não deveria insistir em um projeto que até aqui não se consolidou no nível esperado.
Enquanto isso, a comissão técnica acompanha tudo em silêncio. A expectativa é que Lohan seja observado de perto assim que retornar aos treinamentos. Relatórios físicos, avaliação técnica, comportamento tático e resposta psicológica farão parte de uma análise minuciosa. O clube quer entender se o jogador volta mais maduro, mais preparado, ou se ainda precisa de mais tempo para atingir o nível exigido no elenco profissional do Flamengo. E há outro detalhe que aumenta ainda mais o suspense. Nos bastidores comenta-se que alguns jogadores experientes do elenco enxergam com bons olhos o retorno do meia e acreditam que ele pode surpreender. Existe a percepção interna de que Lohan amadureceu com a experiência europeia, mesmo sem grande brilho em campo, e que a vivência no exterior pode ter sido importante para sua evolução pessoal e profissional. Se isso se confirmar, o Flamengo pode estar diante de uma reviravolta surpreendente. Imagine só, um jogador que saiu desacreditado, não conseguiu se firmar no exterior, retorna sem holofotes e de repente, reencontra seu melhor futebol justamente no clube onde tudo começou. Esse tipo de história mexe com o torcedor. E no Flamengo, histórias assim costumam ganhar proporções gigantescas. Mas o relógio está correndo. A reapresentação de Lohan deve acontecer em breve, e a decisão final sobre seu futuro não deve demorar. O Flamengo sabe que precisa agir rápido para definir o planejamento do atleta, especialmente com a aproximação de novas competições e a abertura da próxima janela de transferências.